Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Durante essa semana, o programa Gente em Primeiro Lugar, da Funalfa, percorrerá 19 praças e os museus Ferroviário e Mariano Procópio, levando informações e apresentações culturais para o público. O principal objetivo é apresentar o trabalho que já vem sendo feito por participantes de 56 bairros de Juiz de Fora e permitir que novos interessados façam suas matrículas. Nelly, primeiro eu gostaria de parabenizar, né? Esse ano, 10 anos do Gente em Primeiro Lugar. Eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para fazer um balanço de como tem sido o programa do início até aqui, como tem sido o papel dele também como transformador da comunidade. Ótimo. A gente já começa esse ano mais animado do que nos outros anos, né? Por esse aniversário aí marcante de 10 anos. É uma felicidade muito grande para a gente ter um programa desse tamanho em Juiz de Fora, que vem completando 10 anos. E com isso, assim, a gente consegue alguns avanços, né? A gente começou com pouquinhos bairros lá em 2009 e hoje em dia, né, já está aí com mais de 50 bairros, 73 locais, porque tem bairro que a gente atende em mais de um local. As crianças, né, a gente não tem um tempo fixo de permanência na oficina. A criança se matricula nos bairros a faixa etária de 6 a 14 anos. E aí ela não tem aquilo assim, tem que sair, acabou, é um ano de oficina. Não, tem criança que está com a gente aí há 5, 6 anos, 9 anos. E isso é muito gratificante para a gente, porque a gente vê o avanço realmente dessas crianças, né, desses adolescentes e agora até jovens que continuam com a gente. E eles mudam de especialidade, por assim, porque são oficinas diferentes, né? Aí faz de dança num, faz teatro no outro, faz... Sim, o que acontece? Muita gente entra, às vezes assim, já começa na inscrição, vai o responsável, o que tem para menino? E aí a gente... tem que ter uniforme, não? É azul? Não tem. Não. E aí a gente fala, não, as oficinas são abertas, né? Uhum. E aí, não, mas dança meu filho não pode fazer. Aí, às vezes, coloca numa oficina de teatro, por exemplo. E aí, como alguns locais, não são todos, né? A gente vai pela demanda e pelos profissionais que a gente tem disponível no momento. Alguns locais têm mais de uma oficina. E aí, às vezes, ele assistindo a outra oficina, ele se interessa... E aí vai procurar saber, às vezes mantém no teatro, aumenta a dança, aumenta a flauta, às vezes troca porque o horário não é compatível. Porque esse preconceito da dança, hoje você tem dança urbana aí, que é absolutamente sem qualquer complexo. Porque normalmente quando o cara pensa que é dança, é meio Billy Elliot, né? Aquele negócio que o cara vai usar um tutu, aquelas coisas. E hoje você vê os bailarinos são verdadeiros atletas, né? Você pega o corpo do Bolshoi e tudo, não tem nada esse negócio de gênero para arte, né? Mas dependendo de que esses pais, que é? É a questão de faixa etária, questão de... Não, acho que é mais de interesse até do próprio, né, da própria criança mesmo. Né, às vezes de ter mais interesse, às vezes por uma aula de música, por exemplo, e aí depois ele vai aumentando esse interesse. A gente tem um menino hoje no projeto que cada dia que passa eu me surpreendo, eu encontro com ele pelos bairros e falo assim, você faz capoeira agora também? Aí passa, você está fazendo teatro agora também? Aí outro dia ele estava lá no evento de artesanato, esse aí está aproveitando tudo que tem que aproveitar, sabe? E isso é muito interessante para a gente. O aluno, para participar do projeto, ele tem que ter alguma ligação com a escola? Essa exigência existe? A gente, assim, eles, né, são matriculados na escola. A gente dá prioridade para meninos de escola pública, mas existindo vaga, a gente libera também de escolas particulares. A gente ainda não consegue fazer um acompanhamento tão intenso, assim, questão de nota. É lógico, assim, que como eles têm uma conversa muito ampla com os articuladores, que a gente não chama de professor, né? A gente chama de articulador cultural. Então, eles acabam trocando ideia de nota,
de como que está na escola. Já teve caso de mãe procurar a gente da coordenação pedindo ajuda. Olha, minha filha gosta muito da dança, tem como vocês me ajudarem a dar uma cobrada nessa questão do estudo? E aí a gente vai fazendo essas pontes. Mas a exigência exige que, isso. que a gente estejam ligados ao sim. ensino normal, né? E a gente, inclusive, está dentro de algumas escolas. Que é muito gostoso, né, fazer essas atividades assim, são muito prazerosas, mas tem que ter a obrigação de continuar na escola normal. Né? A gente fala que, né, que tem que estudar para também... Porque acaba que o primeiro castigo é esse, né? Tirar, não né? na escola, vamos tirar da dança. Que eu acho até que não é o caminho, porque às vezes aquela oficina cultural ali vai estar auxiliando, às vezes, nas outras áreas. Sim, isso que eu queria saber, ao longo desses 10 anos, como que você percebe a contribuição desse contato com a arte, com o esporte na escola? Se ajuda a desenvolver os alunos? Sim, a gente não tem muito dado, assim, né, pesquisa mesmo, mas a gente pode ver isso muito, assim, através da observação. É até o comportamento das crianças. Tem meninas que chegam super tímidas para aula de balé, por exemplo, e hoje em dia você já vê ela cumprimentando, já vê conversando com as colegas. Isso, com certeza, na escola tem um avanço. A gente, né, tem oficinas dentro de algumas escolas, porque, assim, o programa, ele não tem um local fixo. Na verdade, ele tem o Centro Cultural de Na Rocha desde 2012, que abarca algumas atividades, e aí lá e no Museu Ferroviário a gente atende até 22 anos. Exatamente por esse tempo de projeto que a gente tem, que os meninos começaram a fazer 14 anos e começaram a sair. E aí a gente tem oficinas onde é a demanda da comunidade. Às vezes é um salão da igreja que solicita oficina. Às vezes é SPM de bairro. E muitas vezes é escola. Quando é escola, a gente tem esse contato mais direto com, né, diretor, coordenador, e pode ter essa troca mais Essa avaliação é a mesma sua, Dudu? Desse aproveitamento, você também sente isso? Que esse projeto vale a pena nesse aspecto? Com certeza. Eu, inclusive, fui professor de alguns projetos sociais e fazendo esse vínculo com a escola, realmente... Você percebe que a criança, né, desenvolve melhor. Muitas vezes não ia para uma competição, até os pais penalizavam também. Ah, não vai. Eu concordo que não seja esse o caminho, mas, ao mesmo tempo, isso faz com que realmente ajude o aluno a se dedicar mais, tanto na escola quanto no projeto. Então, eu acho que esse caminho é bem válido. A gente ainda tem aquela troca, né? Aquela moeda de troca, né? Sim. Mas é válido, em benefício dele, né? Acho que às vezes é válido você fazer uma chantagemzinha, né? Se você não se sair bem na prova, olha a aula que você gosta. Você colocou aí o momento da liberação da timidez. Eu quero saber o inverso. Quando entra aquela coisa terrível, que não sossega, que não tem jeito, como é que isso se dá? Então, porque tem essa coisa invertida, aquele menino que não para, que bate no outro, faz etc e tal. Como é que fica isso? Não. Tem jeito de segurar? Põe na capoeira, pula até gastar energia? O que acontece? As nossas oficinas, elas não são obrigatórias, né? Então, geralmente, a criança, o adolescente que está ali participando, é porque ele realmente gosta daquela atividade ou o pai fez muito a cabeça dele, né? Tipo assim, vai. Então, assim, a gente tem uma facilidade nesse sentido da participação ativa desses meninos. E a disciplina não é uma coisa assim, né, que tem que ser, tem que ficar em silêncio a oficina inteira, mas acaba que para ter um bom aproveitamento, a gente cobra também essa questão da disciplina, da pontualidade, né? Lá alguns locais que é permitido, a criança chegou muito atrasada, a gente não deixa participar aquele dia, conversa com o responsável, vê o que aconteceu, para também não virar bagunça, né? E isso ajuda muito. Às vezes o menino que é mais agitado, numa aula de flauta, por exemplo, ajuda. Mas isso é uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade. Principalmente assim, no teatro, na dança, a gente tem muitos jogos que a gente utiliza para desenvolver algumas habilidades que são importantes, né, dentro dessa arte. Às vezes acho que é a oportunidade, né, que você tem de trabalhar com eles, a responsabilidade quando você, né, assume uma coisa. Sim.
cobrimento de horário. Sim, né? com certeza. Eu acho que é uma boa oportunidade quando você pega uma coisa que ele gosta de fazer. Sim, isso é um você facilitador. Você não gosta de fazer? Então, faz favor, não chega atrasado. Isso, com certeza, é um facilitador e os próprios colegas de turma cobram. Às vezes, aquele menino que está fazendo mais bagunça no dia, um puxa a orelha do outro, assim, exatamente por ter esse interesse, né, de estar ali aprendendo. E agora vocês vão fazer praticamente uma turnê, né, pelas praças de Juiz de Fora, pelos museus. É uma oportunidade de mostrar o trabalho que já vem sendo feito pelas crianças, os jovens e os adolescentes. Como que você vê a reação desses alunos em cima do palco, tendo a oportunidade de mostrar esse trabalho? Sim, há alguns anos a gente já percebe assim, que o ano se inicia com uma baixa na quantidade de crianças nas oficinas. E aí a gente viu essa necessidade dessa divulgação logo no início do ano, para relembrar, está começando, as nossas oficinas retornam dia 4 de fevereiro. Então a gente está aí nessa semana intensa de divulgação, para relembrar esse período, né, de retorno, e para que outras crianças e adolescentes que tenham interesse se sintam convidados também a participar. Na verdade, essas apresentações que a gente está tendo essa semana são com os articuladores culturais, que são os responsáveis por ministrar as oficinas, e a gente tem a participação de alguns adolescentes que estão acompanhando a gente. E aí, falando sobre o verão, eles já estão aí, debaixo de sol. Começou hoje, Começou 9 horas hoje. da manhã. Sim, hoje a gente está na região do centro, né, vou pegar a cola aqui também, pedir licença. A gente está hoje o dia inteiro na Praça da Estação e na praça ali em frente ao Teatro Central. E aí as pessoas podem pegar informação, fazer a pré-matrícula de quem tiver interesse e participar dessas apresentações. E que tipo de apresentações vocês estão mostrando no Central e na Praça da Estação? Então, a gente está com apresentações de música, de capoeira, de danças urbanas, e em alguns locais a gente está com a intervenção dos meninos do teatro também. E caso você falou que existe a possibilidade de fazer essa pré-matrícula, Isso. né? Mas precisa sempre ser um adulto? Sim, é o responsável da criança que tem que assinar, né, como ciente da participação dela. E no não caso... consiga hoje, amanhã, onde vocês vão estar? Então, aí hoje a gente... na Praça da Estação e em frente ao Teatro Central a gente está o dia todo. Uhum. No Parque Alfield e na praça em frente ao Shopping Santa Cruz ali, a gente está de 9 a meio-dia e depois de 16 às 19 horas. E no Museu Ferroviário também a gente vai estar no período da tarde. Tem pagamento de alguma taxa, não, né? Não. É gratuito, as oficinas são todas de graça. Uhum. E esse material que vocês usam nas aulas, como é que... Também é por conta, né? É um projeto da prefeitura gerenciado, né, pela FUNALFA, e atualmente ele é gerenciado por uma organização social também, que é a CAVE, que chama Associação Cultural Arte e Vida. Então, material, pagamento de articulador cultural, é tudo por conta disso. Uma pergunta. Você disse isso onde tem as crianças, mas quando chega os adolescentes de 14 para frente, precisa do pai e a mãe lá também? Sim, a gente só libera de assinar a matrícula quando é maior de idade, né? Quando tem mais de 18 anos. Fora isso, é necessário o responsável assinar. Perfeito. O que o adolescente procura lá? Que tipo de atividade que ele tem mais interesse? Quase capoeira, todas. Né? A capoeira é muito procurada, a dança urbana é muito procurada. Ah, tá. O balé clássico a gente só tem no Museu Ferroviário e no Centro Cultural de Na Rocha. São oficinas também que sempre tem lista de espera, porque é bastante procurado. Mas, assim, a gente percebe ao longo desses 10 anos que depende da região. Tem região que a procura é maior pelo teatro, tem região que a procura já tem uma vivência no bairro, às vezes na capoeira, e a procura é maior. Mas não é limitado também. Uma criança de uma região tem que fazer a atividade naquela região. Não. Mas se você tem um curso de teatro acontecendo um pouco distante e ela tiver disposição para isso, ela pode também. Sim, sim. É um facilitador, né, tentar aproveitar a oficina que está perto de casa, mas acaba que às vezes no bairro dela não tem o teatro, ela tem interesse pelo teatro, aí a gente indica outros locais. Tá. E isso é até uma questão interessante, porque já teve caso, né, de ligarem, pedindo informação. Ah, qual que é o bairro? Ah, bairro tal. Ah, tem oficina aí. Ah, não, mas perto aqui de casa eu não quero, não.
Só que às vezes o profissional que vai lá é o mesmo que está indo no centro cultural. Então, assim, não tem essa diferenciação, porque no bairro é pior ou é melhor. É a mesma qualidade. É o tal do santo de casa não faz milagre, né? E essa pré-matrícula, em um momento, ela vai ter que ser confirmada, né? Sim. Como que é feito isso? Aí no dia 4 de fevereiro, retornando à oficina, porque aí na hora da matrícula a gente passa o horário direitinho da oficina, o dia que acontece. Aí ele vai até o local, procura o articulador responsável, tendo a vaga disponível, que acredito que agora no início do ano é mais fácil conseguir. Tem que levar a cópia de documento de identidade do responsável e aí fica efetivada a matrícula. Você falou que precisa fazer aula. Tem um telefone aí que você falou, né? Que a pessoa liga para saber informação. Sim, é bom, né? A pessoa ter esse telefone. Sim, é o 3690-2015, que é o telefone do Gente Primeiro Lugar. Aí consegue ver todas as oficinas. E do Centro Cultural de Na Rocha, que, para quem não conhece, é um centro cultural muito legal, que está em frente ao Museu Mariano Procópio. Aí lá é 3216-5707. Quer aproveitar a oportunidade para falar mais sobre a programação do plantão que vocês estão fazendo? Sim. Vamos lá. Por favor. Aí amanhã a gente começa de manhã na Praça do Bairro Milho Branco e no Museu Mariano Procópio, no período da manhã. Na parte da tarde, de 16 às 19 horas, a gente está no bairro Grama e depois na praça ali do Manuel Honório. No dia 23, né, na quarta-feira, a gente está o dia inteiro na Praça de Benfica. De manhã, no Museu Mariano Procópio novamente. Na parte da tarde, de 14 horas às 17, no Barbosa Lage e no bairro Jardim do Sol. Na quinta-feira, a gente começa de manhã em Linhares e depois vai para o Vila Ideal. E aí, no período da tarde, a gente, mais uma vez, está no Museu Mariano Procópio. E às 16 horas, lá no bairro Santo Antônio. Na sexta-feira, a gente começa de manhã em Santa Efigênia, depois no bairro Santos Dumont. E à tarde, de 14 horas às 17, a gente está no Caiçaras e São Pedro. E para terminar, no sábado de manhã, a gente vai estar lá na universidade, fazendo uma ação lá também. E assim, a pessoa que, assim como eu, já não lembra mais das opções, ela pode olhar. Que lê tudo de novo. Tem algum site que ela possa até imprimir essa programação, se ela quiser? Sim, saiu a divulgação, né, no site da PJF, da Prefeitura. Pode procurar nas redes sociais também, que a gente colocou a programação direitinho lá. Ou ligar para o 3690-2015, que a gente informa tudo. É igual a história do SISU, já não sei mais nada. Já sei mais e assim, nada. só para esclarecer, a gente focalizou em algumas praças, né, até por região, mas não quer dizer que a gente tem oficina só nesses locais. Então, assim, é interessante realmente a pessoa estar ligando para se informar, porque às vezes, o meu bairro não apareceu na divulgação. Mas tem uma oficina pertinho de casa, com certeza. E alguns tem com uma coisa especial, que a Praça Céu, por exemplo, é um trabalho magnífico lá. Sim, né? A gente tem uma oficina de teatro que acontece na Praça Céu. E tem a Praça Céu também é junto com a Funalfa e com a CAV, então a gente tem um contato muito próximo com eles. Lá também tem um trabalho muito legal, com muitas oficinas, a praça está sempre movimentada. É bem interessante conhecer também. É sim. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa.